Passando aqui rapidíssimo para te contar que a minha palestra nova chamada Aprenda a Confiar na Vida, onde eu falo sobre a lei do livramento e a lei da proteção, já está disponível lá no site mulhercafa.com. E tem cupom de desconto, tá? É só você digitar o código CONFIAR na hora que você for finalizar o seu pedido para obter desconto não só nessa palestra, mas em todas as palestras e e-books do site. Hoje resolvi trazer mais um caso polêmico, né? Muita gente me pediu esse vídeo, então eu vim conversar sobre isso porque eu acho isso importante. É um caso muito comum e que eu pego muito em UTI WhatsApp e em consultoria, tá? Que é o caso Luana Piovani e Pedro Scooby. Bom, Luana Piovani é uma atriz bem conhecida aqui no Brasil, acredito que em Portugal também, ela já está morando lá há alguns anos com os 3 filhos. E o Pedro Scooby é um pseudo-surfista. A princípio, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria entender o que foi que Luana Piovani, a Cíntia Dicker, a atual esposa dele, e até a Anitta viram nesta criatura, porque eu não consigo visualizar nada de bom ali. Bonito não é, sedutor não é, atraente não é. Ah, foi a lábia dele. Que lábia? Porque o cara que já começa falando, né, no vídeo, fala galera, fala galera, usou a palavra galera pra mim, eu já abomino a pessoa. Galera, né? Então assim, ele se comporta, se veste, né, e fala como se fosse um adolescente. Parece que ele parou no tempo. Veja, essa é a minha opinião pessoal. Talvez as pessoas que convivam com ele achem que ele é uma grande coisa. Eu não consigo ver isso em nenhum momento. Mas, enfim, em algum momento, Luana se apaixonou por ele, assim como Anitta também, e agora a atual esposa. O que tem de errado com elas? Nada. Todas trabalham, todas ganham seu dinheiro, todas são pessoas que nós acreditamos que sejam pessoas do bem, de bem, assim como eu também acho que ele seja. Não acredito que ele seja uma pessoa ruim. Ele é só bobo. Ele é bobo. Meio sem noção, infantilizado, não amadureceu na vida, e ele não atentou ainda sobre o que é educar uma criança, no caso dele, 4 agora, né? Então, o que acontece? Qual foi o principal motivo da Luana, por exemplo, ter se divorciado dele, ter se separado dele? A irresponsabilidade dele. Para quem não sabe, Luana Piovani resolveu se separar quando Pedro estava no carnaval aqui no Brasil, ela lá em Portugal com as 3 crianças. Eles estavam morando naquela época, foi uma época de transição deles em Portugal, e eles estavam morando no Airbnb, e Pedro simplesmente esqueceu que ele precisava renovar o imóvel, o aluguel do imóvel. E aí ele ligou para ela um dia antes, para dizer, olha, você precisa sair daí com as crianças, porque eu esqueci de renovar o aluguel, então você tem que sair amanhã ao meio-dia. Então você imagina, você na Europa, recém-chegada, você tem que sair da casa com 3 crianças e 15 malas. Como é que você faz? Vai para onde? Assim, em cima da hora. Então isso para ela foi a gota d'água. Ela falou, não, realmente não tem condição de continuar convivendo com uma pessoa assim, totalmente responsável, que vai contra as coisas que eu acredito, em termos de educação, de vida, de casamento, etc., de companheirismo, etc. Então, se divorciaram, né? E aí, volta e meia, a Luana aparece para falar alguma coisa e muita gente interpreta errado. Bom, na minha visão é o seguinte, quem interpreta errado as coisas que a Luana vem falando, ou não tem filho, ou é completamente sem noção. Não sabe nada do que está dizendo. Por quê? Porque criar uma criança é muito difícil. Pedro alega o seguinte, nós temos guarda compartilhada. Então eu cumpro com o meu papel de pai. É totalmente diferente, né? Para mim, na minha concepção, apesar de não ser isso na prática, mas guarda compartilhada deveria ser assim. 3 dias comigo, 3 dias com você que é pai, e o outro dia a gente reveza uma semana sim, uma semana não na casa de um. Esse deveria ser o certo. Com o Pedro, isso não acontece. O Pedro voltou para o Brasil, casou com a Cíntia engravidou, etc. Eles voltaram para o Brasil, eles têm um motivo deles, é um direito dele morar onde ele quiser, né? No caso deles, parece que a bebê tinha algum tipo de problema, que precisaria de uma atenção especial, eles vieram para o Brasil com toda razão, eu faria a mesma coisa, né? Só que a Luana ficou com os 3 filhos em Portugal, então é tudo com ela. Então quando ela fala, eu sou mãe solo, realmente ela é, porque tudo é ela. Ela que tem que providenciar a comida dos filhos, ela que tem que
providenciar a escola, o que precisa para a escola. Normalmente a escola, principalmente de criança, pede muita coisa, né? Você tem que acompanhar a agenda da criança, as notas da criança, o acompanhamento das crianças, a reunião de pais, o que precisa levar no dia seguinte, se comeu, se não comeu, se dormiu, se não dormiu, como é que a coisa está. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que olhar. Educar dá trabalho. Fazer rapidinho, legalzinho pra caramba, irado. É irado, Pedro Scooby. Agora, você criar, você participar da vida de um filho, é muito difícil. E não vai longe, gente, assim. Eu vou até abrir para vocês aqui, eu sou mãe, sou casada há 16 anos, então acho que eu tenho um pouco de propriedade de campo para falar aqui, tá? O que acontece? Normalmente, a carga maior de tudo fica para a mulher. Não vamos ser hipócritas aqui, tá? Tem homens que super participam da criação dos filhos de igual para igual com a mãe? Tem. Acordam à noite, fazem mamadeira, ficam junto para dormir, trocam fralda, levam na escola e participam. Tem, que bom. Todos deveriam ser assim, só que na prática não é assim. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, meu marido não troca uma fralda. Não troca fralda, não dá banho, não dá comida. Se a Isis acorda à noite, sou eu que tenho que ir lá. Ah, ela quer você. Eu não sei como é que eu faço. Tipo, senta na cadeira de balanço, coloca a criança aqui e balança. Não, ela quer você, é você quem tem que resolver isso. Então, ou seja, fica tudo ao meu cargo, tá? Em casa, a mesma coisa. Meu marido é aquele que abre um pacote de salgadinho, coloca num pote e deixa o saco aberto em cima da mesa. Ele joga ali, tipo, o saco tem perna para ir até o lixo. Então ele larga ali. Para eu não ter nenhum tipo de problema com relação nem à casa, nem à minha filha, o que eu faço? Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui em casa, sempre trabalhou desde quando eu casei, está comigo desde há 15 anos e pouquinho. E eu tenho uma babá, que trabalha à noite, porque durante o dia a Isa está na escola, então à noite ela chega, me ajuda a dar janta para ela, o banho eu faço questão de dar, brinco com a minha filha, etc. Mas à noite ela dorme com a minha filha, caso ela acorde à noite, nem que a Isa é boa de travesseiro, né? Agora dorme bem. Mas se ela acorda, por exemplo, né, ela está ali para, né, de manhã já troca ela para poder levar na escola e tal, e está tudo certo. Se eu sou uma pessoa privilegiada, né? Então eu posso ter essas duas pessoas que estão aqui comigo. Se eu não tivesse essas duas pessoas, com certeza o pau já tinha comido aqui em casa. O pau não come justamente porque eu tenho essas pessoas. Então eu penso, tudo bem, você não quer trocar uma fralda? Você não troca. Você não quer dar banho? Você não dá. Você não quer dar comida? Não tem problema. Né? De final de semana eu estou aqui, é tudo comigo, 100% comigo. À noite, quando a babá chega, ela dá comida para Isis, né? E me ajuda no banho. Estou dando banho, ela está do lado de fora. Quando acaba o banho, ela já pega a Isis, seca, ajuda a secar, botar a roupa e tal. Eu não conto com nada. A mesma coisa na minha casa. Eu já escutei comentários do tipo, a gente não precisa ter uma empregada em casa todo dia. Imagina, eu moro no apartamento 1 por andar. Então ele quer o quê? Que eu limpe tudo? Poderia, mas eu tenho que trabalhar, né? A teoria dele é assim, uma faxineira uma vez por semana, depois a gente vai só mantendo. O que era o que seria, eu vou traduzir o mantendo. É lavar banheiro, é lavar o chão, é lavar a cozinha, é limpar geladeira, é limpar o fogão, é fazer comida, é lavar roupa, é passar. Como é que eu faço? Se eu trabalho até 10 horas da noite, muitas vezes. Como é que faz? Então, eu tenho uma empregada. A mesma coisa a babá. A gente não precisava, só que se a Isis acordar à noite, sou eu. Tudo sou eu, 100% sou eu. Né? Eu teria que lavar a roupa da Isis, passar a roupa da Isis, fazer a comida da Isis. Tudo eu. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro manter a harmonia do casamento, nesse caso, e eu pago a minha secretária do lar e a babá da Isis. Sou eu que pago na ele. Por quê? Porque se eu poderia não ter? Poderia. Na época de pandemia, por exemplo, eu falei para minha secretária, na época da pandemia, a Isis já estava nascida, a Isis estava com 3 meses. 3 meses não, 4 meses. E eu dispensei a minha funcionária em casa, deixei ela em casa, porque ela já é uma pessoa de idade. E eu fiquei preocupada com ela, então só ficamos eu, meu marido e minha filha em casa. Então foi tudo eu fazia, tudo, 100%. Era casa, comida meu marido sabe cozinhar, então a gente dividia na hora de fazer as coisas. Mas o resto todo com a minha filha era eu. Eu lembro que eu atendia as pessoas em consultoria. Quando eu falava tchau para a pessoa, um beijo, tchau, e desligava, meu marido já estava com a Isis do lado, assim, e ele me entregava ela, assim.
a gente sabe que a carga maior de trabalho fica para a mulher. Então, concordo com a Luana. Sim, a Luana é mãe solo. E acredito que muitas mulheres, inclusive casadas, são mães solo. Acredito muito nisso. Então, ela levanta várias bandeiras, inclusive essa. E eu acho isso muito importante que seja falado, porque não se fala. É o tipo de coisa que não se fala. As próprias mulheres se calam quando muito ainda criticam a Luana, sendo que ela tá certa. Ela não teve empatia pela Cynthia Dicker. Ao contrário, ela teve muita empatia. Tanto que ela falou, Pedro, ela é mãe de primeira viagem. Ainda mais com esse cenário todo, né? A menininha vai ter que ser operada. Deixa eles aqui comigo, depois você leva eles. Ele falou, imagina, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Por quê? Porque ele não tem noção. Não tem noção. Ele é aquele pai que ele leva para viajar para Disney, para fazer viagem, para ir para praia, para ir para o parque. Esse é o tipo de pai. Ele educa? Acredito que, ao modo dele, quando ele está junto, deva educar. Mas não da maneira que a gente espera. Mas Fernanda, ela expôs as coisas na internet. Sim, em última instância. Ela tem um poder de voz. Então, com certeza, ela tentou conversar com ele, ela tentou falar com ele, ela tentou argumentar. Só que assim, é aquela pessoa que, tipo, foda-se. Sabe? Tá tudo bem, tá tudo irado, tá tudo legal, tá tudo galera. Aí o que acontece? Os filhos dela vieram para o Brasil, ela ficou em Portugal. Com quem que estão os filhos? Com os amigos do Pedro. Que, obviamente, ele tem que estar no hospital, junto com a esposa, acompanhando a filha. Claro, óbvio, isso é óbvio. Mas com quem estão os filhos? Com amigos. Então, aí nessa hora você fala, mas cadê a empatia dela com a outra mulher? Ela devia respeitar o momento. A gente respeita. Até a página 2, quando fala de filho. Quando fala de filho, você quer que o mundo se foda, porque você quer o seu filho em primeiro lugar. Você quer saber se a criança está comendo, se a criança está estudando, se a criança está bem, se a criança está bem alimentada, quem que está com o seu filho. Porque, gente, sabe, em atendimento, em consultoria, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual é os maiores casos de abuso e estupro na infância? Não são de desconhecidos, são de pessoas conhecidas. Amigos da família, parente, vizinho. Então, você imagina para uma mãe num outro país saber que os 3 filhos estão na mão, sabe lá de quem? Então, isso é enlouquecedor. Então, sim, temos empatia pelo próximo, temos empatia pelo nascimento da filha, temos empatia pela Cynthia. Lógico que temos, só quando a gente fala do nosso filho, gente, cai tudo por terra. Fala muito bem, ótimo, tá, mas agora eu quero saber dos meus filhos. Você, por favor, eu quero falar com os meus filhos. Então, assim, você imagina o seguinte, imagina o desespero dela de tentar falar com os filhos e não conseguir. Dele destratá-la, tratar a mãe na frente dos filhos, desautorizá-la. Então, ele tem comportamentos, ele é um boçal. Eu vou ser muito sincera, para mim ele é um boçal, para mim ele é um responsável. Né? Ela, se não me engano, ela publicou a história da pensão no dia 5. E ele falou, mas a pensão ainda não venceu, a pensão vence dia 8. Olha o argumento da criatura. Por isso que eu fico me perguntando, o que foi que essas mulheres viram nele? A Cynthia está muito ingênua. Porque a gente, quando a gente não tem filho, a gente não sabe como é. A gente tem um vislumbre. Eu, por exemplo, acreditava muito no Instagram. Naqueles bebezinhos com aqueles laços desse tamanho, todos fofos, aquela mãe com aquele cílio deste tamanho, amamentando e dizendo na legenda, o maior amor do mundo. A vida não é isso, a vida não é Instagram. Você lidar com recém-nascido é punk, você não dorme, você não come, você mal toma banho, você praticamente enlouquece, é exaustivo. Então ele não tem noção de nada disso. Não tem, provavelmente não sabe nem o que é passar uma noite em claro, ou levar o filho para o hospital. Talvez nem saiba, porque sempre foi a Luana, a gente sabe disso. Ela expõe tudo isso, certo ou errado, ela expõe. Talvez seja uma forma dela matar 2 coelhos, né? Eu exponho a minha situação para forçar algo, né, para conseguir as coisas que eu preciso para os meus filhos, porque ela não precisa do dinheiro dele, ela sempre trabalhou, né? Aliás, ela sempre bancou ele muita coisa. Outro dia eu vi até uma matéria assim, aqueles negócios do Google que aparece, né? Da onde vem a fortuna de Scooby? Que fortuna? Que fortuna, gente. Outro dia eu também vi. De onde vem a fortuna da GK? Que fortuna, gente. Esse povo não é rico, não. Esse povo mora tudo de casa alugada, gente. De onde vem a fortuna? Ah, meu Deus do céu, faz me rir. Então, essa é a minha posição. A gente está falando aqui de muitas mães que, mesmo casadas, criam seus filhos sozinhas. As mais afortunadas, né, ou que têm condições, conseguem ter ajuda, como eu tenho.
Eu sou privilegiada, porque eu trabalho com aquilo que eu gosto, eu ganho dinheiro, eu sempre juntei dinheiro, então eu sempre me programei para isso. Então eu tenho ajuda. Imagina as mulheres que não têm ajuda. Luana também tem ajuda. Ela mesma falou, trabalho até 8 horas da noite. Quem é que vai buscar meus filhos na escola? Quem é que vai dar comida para eles? Quem é que vai dar banho neles? Tem que ter gente ali. Então é muito fácil ele falar, eu vou cortar o motorista, eu vou cortar a escola, eu vou cortar. Ele vai estar lá para ajudar? Não, ele nem mora no mesmo país que ela. Você entendeu o que está acontecendo? E aí eu vejo muita mulher criticar, ela está lavando roupa suja na internet, ela não se conforma que ele não está mais com ela. Gente, foi a Luana Piovani que deu um pontapé no rabo dele. E isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, ela sempre elogiou muito a esposa dele. É que a Cíntia, ela tá ingênua. Ela não tem noção do que é ser mãe, do que é cuidar de uma criança, criar uma criança, educar uma criança e todos os perrengues que isso implica. Ela vai descobrir agora da pior maneira possível. Ela vai descobrir. E ela vai ver com quem que ela está lidando agora. Quem sabe, com tudo isso, o peso não amadureça um pouco, né? Comece a se comportar como homem com H maiúsculo, comece realmente a ser mais responsável pela vida dele, pela vida dos filhos, né? Que já que conseguiu fazer 4, né? Se fez 4, é porque a pessoa tem que ter, no mínimo, discernimento, responsabilidade, seriedade e parar de falar, fala galera, porque isso é ridículo, entendeu? Então, assim, esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo para falar do caso, mas também em apoio à Luana Piovani e todas as mães que passam pela mesma coisa. E muitos pais que também passam a mesma coisa, porque eu tenho um amigo que, assim, se a gente for colocar em estatística, é a minoria dos pais, tá, gente? A grande maioria são as mulheres, tá? Eu tenho um amigo que a mulher dele largou ele, tenho 2, aliás. Uma que a esposa largou ele com 6 filhos. Abandonou com 6. Mas abandonou mesmo, com 6. Inclusive, uma tinha deficiência. Largou. A outra também. Largou dele, traiu, largou, foi embora com outro, que parece que até não deu certo, mas largou o filho mora, agora ela fica com ele, acho que 1 ou 2 vezes na semana, com a criança, mas todo o resto do trabalho é do pai. Então, existem pais maravilhosos? Com certeza, ainda bem. Queria eu que fossem todos. Mas, infelizmente, ainda é a minoria. E isso é o tipo de coisa que não é falado. Então, mulheres, não critiquem as outras mulheres. Principalmente quando a gente está falando de filho, que é onde aperta o nosso sapato. Tá dito. Um beijo.